Saudações, plebeus! Eu sou o King e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre algo que todo reino precisa: segurança. Vamos entender o que a famosa reserva de emergência significa, para que ela serve e por que ela tem que ser o primeiro passo que você deve tomar antes de começar a investir seu dinheiro. Então, bora lá entender isso? Vamos nessa! Eu já queria começar me desculpando pela minha voz, que tá muito rouca e muito ruim. É isso. Mas afinal de contas, o que é a reserva de emergência? Bem, a reserva de emergência é aquele dinheiro que você tem guardado por causa de uma crise. Ela é como se fosse um escudo para o seu dinheiro, na verdade. E qual que é a quantia ideal que eu deveria ter na minha reserva de emergência? Você me pergunta. E eu te respondo, se você é CLT ou tem um emprego mais estável, como o concurso público ou um contrato que você tem mais ou menos uma noção de quanto tempo você vai estar trabalhando e quanto você vai receber nesse período, então 6 meses seus custos fixos já deve te atender bem. Agora, no caso de você ser PJ, autônomo, empreendedor, freelancer ou qualquer outro tipo de remuneração mais instável, então cerca de 12 meses o seu custo fixo, porque realmente você não tem mais tanta certeza assim do seu dinheiro. Você precisa ter uma reserva um pouco maior, você tem que ter mais estabilidade. Mas atenção, quando eu falo custos fixos, eu estou falando só do essencial. Eu estou falando de conta de luz, água, internet, aluguel. Eu estou falando das coisas que você realmente precisa muito. Não estou falando de rolê caro, comprar um carro zero, trocar de celular. Se você for levar todas essas coisas em conta, você vai demorar mais de 2 anos para poder montar sua reserva de emergência e vai acabar postergando muito os seus investimentos. Agora, se você fizer uma boa distribuição ali do que é essencial nos seus custos, você consegue montar essa reserva em um tempo bem mais realista e bem mais rápido. Deixando claro que nos seus custos fixos você pode se incluir um pouco de lazer, até porque ninguém é de ferro, né? E para que você vai usar essa reserva no final das contas? Ela tem uma infinidade de motivos, mas no geral ela serve para te dar um respiro no caso de acontecer algum grande problema. Imagina só, você perde seu emprego, não tem mais fonte de renda, ou você fica doente e tem que pagar uma conta médica muito cara, seu carro dá PT e você precisa dele para trabalhar. Todas essas coisas são emergências que você vai precisar ter dinheiro guardado. Provavelmente você já ouviu alguém falando que pegou um empréstimo por causa de um imprevisto desse tipo, ou foi parar no cheque especial, entrou na dívida rotativa do cartão. Se essa pessoa tivesse a reserva de emergência, ela não precisaria fazer isso. Ela poderia usar essa reserva para poder pagar esse tipo de situação imprevista. E o mesmo vale para você. Eu sempre digo, investir sem antes ter uma reserva de emergência está fadado ao fracasso. Porque você vai precisar vender investimentos, às vezes, quando eles estão em queda, porque você precisa do dinheiro rápido, o que não é muito bom. Você vai precisar pegar dinheiro emprestado com juros muito altos para poder pagar alguma dívida. E você sempre vai acabar se enrolando mais no efeito dominó, que vai acabar com o seu dinheiro. Então, antes de investir, monta uma reserva de emergência, porque aí sim você vai estar preparado para ficar tranquilo. Agora que você sabe a importância de você montar uma reserva de emergência, vamos fazer isso na prática e te ensinar como que faz. Bom, para você ter sua reserva de emergência, ela precisa ter principalmente 3 coisas, né? O ativo que vai ser a sua reserva de emergência em si. A primeira delas é liquidez, que eu já expliquei num outro vídeo, que basicamente é a capacidade de você transformar esse ativo em dinheiro na prática, né? Seria você quão rápido você conseguiria o dinheiro dele caso você vendesse, por exemplo. A segunda é segurança. É realmente você não tem chance nenhuma de perder seu dinheiro. Se eu coloquei R$1.000 na minha reserva de emergência, eu não quero sacar e ter R$800. Nunca. Não importa quando eu preciso sacar. E a terceira coisa é uma rentabilidade mínima. Você não quer grandes lucros, mas você quer que seu dinheiro não fique perdendo valor ou até estagnado. Você quer que ele cresça um pouquinho, nem que seja pelo menos um pouco. Pelo menos acima da inflação, eu diria que é o ideal. E claro, se possível, acima do CDI, que eu já vou explicar melhor o que é. E para isso, nós temos 2 principais ativos. Começando pelo Tesouro Selic. O Tesouro Selic é um título público, ou seja, você está emprestando dinheiro para o governo federal. O que quer dizer que as chances de você perder dinheiro são mínimas. Só se o Brasil quebrar, basicamente. É simplesmente o ativo mais seguro que você vai ter acesso no Brasil. Então, é muito difícil você perder dinheiro ali. Muito difícil mesmo. Além disso, ele tem liquidez D+1, que quer dizer que ele sempre vai cair no próximo dia útil. Se segunda-feira você pede seu dinheiro de volta, na terça-feira ele vai cair na sua conta, garantido. Além disso, o Tesouro Selic rende a taxa Selic,
que é a taxa de juros básica do nosso país. Ela atualmente tem 14,75%, a título de curiosidade. Basicamente, isso quer dizer que você quase sempre, eu digo quase sempre que já teve pouquíssimas exceções, mas em 99% dos casos, a taxa Selic esteve acima da inflação, relativamente bem acima da inflação. Então, você vai conseguir, geralmente, bater a inflação com uma folga ali, com um rendimento interessante. Então, é uma boa opção para sua reserva de emergência. A segunda opção é um CDB, ou Certificado de Depósito Bancário. Basicamente, você está emprestando agora seu dinheiro para um banco, em vez do para o governo. E ele vai te devolver com certos juros. Agora, tem uma questão. Isso quer dizer que é menos seguro do que a Selic? É, sim. Mas se ele tiver cobertura pelo FGC, o que sempre vai estar escrito no investimento, tá? Se ele tem cobertura pelo FGC, o que isso quer dizer? O FGC é o Fundo Garantidor do Crédito. Se a instituição, né, esse específico fundo tem essa garantia, quer dizer que até R$250 mil você recebe de volta caso a instituição quebre. Ou seja, se o banco que emitiu esse fundo quebrou, você recebe até 250 mil de volta. Se você tem mais de 250 mil, já não faz mais diferença. O FGC não vai te proteger. Mas menos que isso, você já tem essa garantia. Então, prefira escolher fundos que estejam nessa garantia da FGC. Além disso, tem a taxa de rentabilidade dos CDBs. A maior parte deles rende ou pelo IPCA ou pelo CDI. Vou focar principalmente no CDI, mas só para explicar o que é o IPCA, ele é a inflação, basicamente. Então, se a inflação vai acumulando, ele vai pagar a inflação mais alguma taxa. Existem alguns que vão pagar dessa forma, mas o mais comum é CDI. O CDI, ou Certificado de Depósito Interbancário, é a taxa de juros que um banco empresta dinheiro para outro banco. Então, ela é uma taxa muito referente no mercado. Você vai ver ela em vários momentos como referência para a taxa de juros. A questão é que você deve buscar um CDB que pague ao menos 100% do CDI, que é em torno de 0,1 ponto percentual abaixo da Selic, sempre. Então, se a Selic está 14,75, ele vai estar a 14,65. Se tiver mais que 100% do CDI, maravilhoso, quer dizer que o rendimento é maior. Mas não abdique de liquidez diária, que quer dizer que você pode resgatar o dinheiro e ele vai cair na sua conta no mesmo dia, ou até liquidez imediata, que é o caso, por exemplo, de uma caixinha da Nubank, tá? A caixinha da Nubank é um CDB e ela cai com liquidez imediata. Ou seja, se você resgata seu dinheiro agora, esse dinheiro vai cair na sua conta agora. E tem também liquidez diária, que é, se você resgata seu dinheiro agora, ele ainda vai cair ainda hoje. Não necessariamente no momento que você resgatou, mas no mesmo dia, na maior parte dos casos, né? Alguns só funcionam se for dia útil, por exemplo. Ou até mesmo se for D+1 ainda vale a pena, que é a mesma coisa que o Selic, ou seja, cai no próximo dia útil. Não abdique disso, não abdique da cobertura do FGC para poder ter uma rentabilidade maior. Lembre-se que a reserva de emergência tem como principal foco proteger seu dinheiro. Se o CDB atinge esses requisitos, cobertura do FGC, pelo menos 100% CDI e uma liquidez que seja diária, imediata ou D+1, então ele é adequado para sua reserva de emergência. Eu vou fazer um vídeo em breve mais focado em renda fixa, então não se preocupe com isso. Falando cada tipo de título, para que serve cada um, o que é a diferença entre CDI, IPCA e tudo mais. Mas por enquanto isso já vai te dar uma cobertura boa para você saber onde você deve deixar sua reserva. Inclusive que você pode deixar ela em mais de um lugar ao mesmo tempo. Na verdade é até melhor que você não tenha toda a sua reserva no mesmo banco, por exemplo, né? Um CDB de um banco só. Porque mesmo que o FGC cubra, vai ter uma certa burocracia para recuperar esse dinheiro depois. Então seria bom que você tivesse pelo menos distribuído entre 2 bancos diferentes, ou até mesmo uma parte no Selic, outra parte no CDB, a forma que você achar melhor. Alguns pontuamentos interessantes. Primeiro, uma estratégia para você, caso queira investir e continuar montando sua reserva de emergência. Ou seja, você não quer esperar montar ela inteira para começar a investir. Perfeito? Essa ansiedade é normal. É perigoso? É. Mas eu não vou te julgar. Eu fiz isso, por exemplo, né? Então, o que você pode fazer? Você pode começar colocando 80% do seu dinheiro na sua reserva de emergência e 20% para investimentos. Ou, se você ganhar mais, até 60% reserva de emergência, 40% dos seus investimentos. Só toma cuidado, isso quer dizer que a sua reserva vai demorar mais para ficar pronta. Então, se você tiver algum imprevisto durante esse período, você não vai ter ela ainda.
Então tem essa questão. Geralmente, se você estiver num momento mais estável da sua vida, pode ser mais interessante. Agora, se você já vive numa situação de trabalho meio não muito certa, eu não recomendaria você fazer isso. Outra coisa, deixe sempre sua reserva de emergência num lugar separado, numa conta só dela. Eu recomendo que se você usa um CDB de um banco, alguma coisa assim, tente ter certeza que esse dinheiro está longe do seu resto do seu dinheiro. Não mistura dinheiro ali. Ah, esse aqui é o dinheiro que eu estou guardando para outra coisa, vou colocar junto na minha reserva de emergência. Não faça isso. Deixar ela separadinha. Você só deve tirar dinheiro de lá quando for estritamente necessário, uma emergência real. Eu tô doente, eu tô desempregado, bati meu carro, meu filho tá passando mal, preciso de dinheiro para ajudar ele, sei lá o que. Isso aí, beleza. Agora, eu mereço um carro novo. Eu tenho que fazer uma reforma na minha casa porque não tá muito bonito. Isso não é uma emergência. Não gaste sua reserva de emergência com isso. Cuidado com as falsas emergências. Isso é muito perigoso e pode acabar com a sua reserva e também com o seu futuro financeiro. Agora, quando você precisar gastar de verdade esse dinheiro, lembre de repor ele o mais rápido possível. Bom, e para finalizar, aqui vai mais algumas questões interessantes de se pensar. Primeiro, a primeira coisa que você deve se preocupar é com a sua reserva de emergência. Então, antes de querer aprender sobre criptomoedas, fundos de investimento, fundos imobiliários, ações, se preocupe em como que eu vou montar minha reserva de emergência. O que eu preciso para ter uma boa reserva de emergência? Estuda renda fixa, estuda tesouro, CDB, vê essas coisas que realmente vão te ajudar a montar uma boa reserva. No meu banco, eu uso o Nubank, por exemplo. No meu banco tem caixinha, eu posso deixar meu dinheiro ali. Pode, não é uma péssima ideia, tá? Você pode usar só a caixinha da Nubank ali, contanto que você não fique acumulando outras coisas ali também, além da reserva. Eu recomendaria algo que você não consiga tirar facilmente no dia a dia, tá? Eu tenho essa questão de que eu acho que geralmente isso traz mais segurança de que você não vai pegar para besteira. Por exemplo, no Tesouro Selic, você pode investir pela própria Nubank, ou pelo Inter, ou por qualquer outra corretora. Mas é mais difícil de tirar do que simplesmente abrir a caixinha ali e tirar, né? Então, eu acho que garante mais que você não vai usar para besteira o dinheiro. É uma sugestão minha. Outra questão, você pode já começar a montar sua reserva de emergência. Mas lembre-se de fazer o cálculo. Veja quanto que você tem de custo fixo, veja quanto que dá 6 meses disso, e aí você já tem uma estabelecida ali quanto que você precisa juntar. E sempre preocupando também em manter seus investimentos, em ter essa ideia de progredir para o mais futuramente. E por fim, lembre-se que com a reserva de emergência você pode ficar mais tranquilo e ter mais segurança no seu dia a dia e nos seus investimentos. Bom, ficou alguma dúvida? Se ficou, a aba de comentários está disponível para você poder fazer qualquer pergunta, dar feedbacks ou até sugestões de vídeos. Agora, para Deus, já sabe, né? Não custa nada dar aquele like para o rei saber que está no caminho certo. E se curtiu o conteúdo, se inscreve no canal, mas só se achar que vale a pena continuar nossa jornada juntos. Vamos juntos crescer nesse reino financeiro. Até um próximo vídeo e falou!